São exatamente 19h38. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esta terça-feira, mais uma vez por aqui, para então compartilhar conhecimento. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o frizz. Tá dando para ver bem lá, William? Lá? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o frizz, né? O que é o frizz do cabelo? Principalmente com esse tempo já de inverno chegando e principalmente os cabelos finos, todos eles aparecem o frizz. E na hora de escovar o cabelo, muitas pessoas não sabem como abaixar o frizz do cabelo. E ainda pior, tem profissional que ao invés de fazer a retirada do frizz, ocasiona ainda mais frizz no cabelo. Muitas vezes a cliente vai ao salão, né, simplesmente para abaixar, não que ela queira tirar o volume do cabelo, mas ela quer fazer a retirada daqueles fios que ficam todos arrepiados ao redor ali principalmente no meio do cabelo. Então, o profissional muitas vezes, ele ao invés de fazer a retirada do frizz, ele ainda ocasiona mais frizz no cabelo. Então nós vamos aprofundar um pouquinho hoje sobre esse frizz que tanto incomoda, principalmente quem tem cabelos cacheados, cabelo crespo, cabelo quando está muito ressecado e cabelos fininhos. São os cabelos que dão mais ênfase ao frizz. Para quem não me conhece, eu sou Maria Inês Ferreira, cabeleireira, instrutora e mentora capilar, também terapeuta capilar. Todas as terças-feiras, às 19h57, eu estou por aqui para dar uma palhinha sobre conhecimento em escovas capilares. Hoje estamos entrando um pouquinho mais cedo, mas o costume é às 19h57. E vamos lá então um pouquinho. Antes disso, para mim é muito bom, é muito interessante que você curta, que você compartilhe, que você se inscreva no meu canal lá no YouTube. Coloque o sininho lá para quando houver um conteúdo novo, você ser certificado de que vai entrar alguma coisa nova. Todas as vezes que eu estou por aqui falando sobre escovas capilares, falando sobre cabelo, eu tenho a intenção de chegar até você, que não teve a oportunidade muitas vezes de buscar conhecimento, né, devido a muitos motivos, não sei quais, mas devido aos seus motivos. Então é muito importante que quando você compartilhar esse conteúdo, você compartilhe com alguém que seja da área ou alguém que esteja almejando entrar para a área, ser um cabeleireiro, ser um profissional da área da beleza. É muito importante essa divisão de conhecimento. E falando em divisão de conhecimento, deixe abaixo desse vídeo a sua dúvida sobre cabelos, sobre tricologia, sobre cosméticos, sobre escovas capilares. E ainda pode deixar as suas dúvidas ou suas perguntas, seus questionamentos a respeito de um ambiente de salão. Todas as segundas-feiras, às 6h57 da manhã, eu estou falando um pouquinho sobre profissionalismo, sobre colegas de trabalho, sobre como é o ambiente de um salão. Então, essa é uma outra live feita em um outro segmento, não técnica, lá não ensino técnica de escovar cabelo, nem tipos de cabelo, é uma coisa mais ambiente de salão, mas você pode deixar a sua pergunta, estarei montando um conteúdo e te convidando para assistir a minha live. E vamos falar um pouquinho então sobre o frizz do cabelo. O que vem a ser o frizz do cabelo? Vem a ser esses fios pequeninos que eles se sobrepõem ao restante dos cabelos longos. Então, por que esses fios mais curtos, por que eles arrepiam? Deixa eu pegar um.
nós temos vários tamanhos de cabelo. Aqui na raiz, no couro cabeludo, está a nascente dos fios. E aqui tem os fios que eles estão em fase de crescimento, os fios que estão em fase de cair e os fios que estão nascendo. Então, por isso, existem vários tamanhos de fios de cabelo. Esses fios pequenininhos, que se sobressaem do restante do cabelo, eles não têm peso. Por que eles não têm peso? Bom, nós somos feitos de energia e no cabelo também tem energia, né? De repente alguém já ouviu falar que o cabelo está elétrico. Então isso tem a ver com ajuste de pH. Isso tem a ver com aquela parte de íons negativo e íons positivo. Então, quando se tem um cabelo estabilizado com seu pH, que é 4,5 até 5,5, esse cabelo ele tem um peso molecular estabilizado. Quando o cabelo está desestabilizado, então ele está com carga negativa ou ele está com carga positiva. Porque negativo com negativo, ele se repele. Positivo com positivo também se repele. Por isso que o cabelo arrepia, porque ele está com apenas um tipo de carga. Então o cabelo ele acaba se uriçando, porque esses cabelos pequenininhos, eles não é que os fios compridos, que eles não estejam com frizz. É que eles não têm força o suficiente para levantar igual os fios pequenos. Então os fios pequenos, não sei se dá para ver aí, mas olha, eles se sobressaem ao restante do cabelo, porque eles são pequenos e a carga que está nele consegue fazer com que ele se levante. O outro fio, que é mais longo, ele não consegue levantar a mesma altura, porque ele é comprido, ele tem um outro peso além um peso diferente do fio que está nascendo, que está pequeno. Mas mesmo assim, o cabelo na parte de comprimento, na parte de ponta, ele fica desajustado e as pontas também arrepiadas. E o que são as cargas negativas que entram nesse cabelo? E o que são as cargas positivas? E como estabilizar isso? Então, um exemplo de carga negativa são, por exemplo, pó descolorante. Outro exemplo de carga negativa é um produto que não é adequado a esse tipo de cabelo. Outro tipo de exemplo de carga negativa seria coloração. Outro tipo de carga que seria negativa em um cabelo seria, por exemplo, um shampoo anti-resíduo. Então, o que esses produtos fazem no cabelo? Esses produtos, eles desestabilizam o pH do cabelo. E o que vem acontecer? Vem acontecer o frizz. E lógico que muitos cabelos, eles são um pouco mais resistentes. Por si só, eles têm um peso. Vou dar o exemplo dos cabelos coreanos, os cabelos japoneses, por exemplo, que são os cabelos que eles quase não possuem frizz e são lisos e não possuem frizz. Mas por quê? Porque eles são os cabelos que são muito grossos, são pesados e eles têm 12 camadas cuticulares. Um cabelo fino, que seria já um cabelo sinótrico, esse cabelo ele tem entre 5 e 7 camadas cuticulares. Então, esse cabelo ele é facilmente atingido, principalmente pelas cargas negativas, dando a eles aí uma ênfase no frizz. Mas
Esse assunto do frizz, ele é assim bem profundo, teria que ter uma aula bem técnica. Isso é só uma palhinha, assim, numa linguagem bem simples, para que se entenda o porquê que acontece o frizz, né? Na verdade, hoje é como retirar esse frizz na hora de escovar o cabelo. Como fazer a retirada do frizz? Eu sempre falo muito sobre a umidade do cabelo, que escovar cabelo é uma transformação através da umidade e do calor. Então, o que acontece? Ao mesmo tempo que nós vamos secar o cabelo, fazer a retirada, nós precisamos fazer também o alinhamento. E a umidade, ela está totalmente relacionada à transformação. O que acontece? Quando o profissional ele não entende que o cabelo ele precisa de uma determinada umidade, ele acaba secando esse cabelo mais do que deve, para então começar a escovar o cabelo. Eu sempre digo, em todas as vezes que eu vou dar uma aula técnica em escovas capilares, que quem comanda o tempo de escovar o cabelo é o cabelo. É ele que te fala, eu vou ceder em meia hora, eu vou ceder em 20 minutos. Então, ele que vai te falar. Quando o profissional conhece do tipo de cabelo, ele consegue entender que tempo esse cabelo tem para ser transformado. Então, nós precisamos de uma determinada umidade no cabelo, dependendo de cada tipo e grupo de cabelo. Quando eu pego um cabelo que ele é um cabelo fininho, que ele dá muito frizz, então geralmente o que o profissional faz? Seca esse cabelo, porque ele é um cabelo a olho nu, um cabelo muito fácil de escovar. Mas o que acontece? Quando o cabelo está úmido, então é a hora a qual nós temos para fazer a transformação com saúde, com brilho e alcançar um resultado. Quando nós secamos esse cabelo, passado da umidade necessária para fazer a transformação nesse fio, o que acontece? Lá dentro as forças desse cabelo já se ligou, e quando o cabelo está seco, não vai acontecer a transformação. Mas esse é apenas um motivo. Tirar em excesso a umidade do cabelo é só um dos motivos o qual o cabeleireiro, ao invés dele fazer a retirada de frizz, ele ainda vai ocasionar mais frizz. E o que é interessante? O cabeleireiro ele faz a retirada, o cabeleireiro ele vai escovar o cabelo, ele seca demasiado esse cabelo, aonde o próprio cabelo já fez as ligações das forças lá dentro do fio, e aí então ele força esse cabelo com o secador, com o calor, para que esse cabelo então ceda e esse frizz abaixe. Quando ele faz isso, ele aproxima muito o secador ali da mecha, né? Coloca ali, porque ele quer calor, ele quer abaixar aquele fio na marra. Então, ele coloca o secador ali, e o que acontece? Aqui, aonde ele está secando esse cabelo, os fios pequenos, eles não ficam alinhados, eles ficam estirados, eles ficam ali no meio, eles cede até a raiz, mas porém eles ficam tipo estirado. Quando abaixa esse cabelo, é um cabelo fino, quando ele abaixa, então aquelas pontinhas fica toda arrepiada para fora do cabelo. Por quê? Porque não houve um alinhamento e não houve um acabamento de pontas naquele fio pequeno. O cabelo, quando escovado, quando modelado, então ele tem uma regra que é uma regra básica. O cabelo ele precisa ser alinhado
modelado todas as pontas. O fio de cabelo curtinho, ele tem ponta. Então a ponta precisa ser modelada, precisa ser selada, precisa ser polida. O fio que é um pouco mais longo do que o curtinho, que é um fio médio, ele é um fio. Ele precisa ter alinhamento, ele precisa ser modelado e ele precisa ter acabamento de ponta, que é o polimento. Então, muitas pessoas imaginam que ponta de cabelo é apenas as pontas que estão embaixo. Mas todos os fios de cabelo, eles contêm pontas. Todos os fios, eles contêm meio. E todos os fios estão aqui na raiz, no couro cabeludo. Então, todos eles precisam ser alinhados, não importando o tamanho que ele tem. Então, não importa se ele está lá na sua fase inicial de vida, tenha 4 centímetros, 3 centímetros, 2 centímetros, que ele tenha 5, 10, 15 centímetros, ele tem raiz, ele tem o meio e ele tem a ponta. E essas 3 fases do cabelo precisam ser alinhadas. Porque se uma dessas partes não for alinhada, então o frizz ele vai aparecer após a escova. E quando acontecer de escovar cabelo e levantar todas aquelas pontinhas, só existe uma forma de arrumar a situação: lavando esse cabelo novamente e colocando ele para ser escovado novamente, porque o frizz, quando ele aparece dessa forma, então foi uma falha técnica, foi uma falha de escovação, foi uma falha do profissional, né? Porque não tem frizz no cabelo que nós, com a técnica ajustada, com a umidade, com o calor ajustado, que não vai conseguir abaixar esse frizz. Quando não se consegue abaixar, é porque houve então ali uma falha técnica, ou foi escovado o cabelo quando seco demais, ou o calor estava excessivo, o calor foi colocado no lugar, o calor foi depositado em lugar errado, a escova estava errada, alguma coisa de falha técnica aconteceu ali então, para que se aconteça de aparecer o frizz, principalmente nessa região de meio, a hora que está escovando. Preste bem atenção, se você já teve esse problema, ou se você já tem, que o frizz, geralmente, ele aparece nessa região aqui. Por quê? Porque geralmente o erro técnico aconteceu aqui. E aí quando chega lá na ponta, geralmente o profissional fica lá, né, movimentando a escova, movimentando. Como tem menos cabelo, como tem menos cabelo e eles são a maioria do mesmo tamanho, então até se consegue um resultado. Porém, nesta região aqui, onde o fio de cabelo curto já estava bem mais seco do que deveria estar, então ele não vai abaixar e o problema vai acontecer aqui nessa região e sim, o frizz vai aparecer. Qual que é a dica? A dica é entender que é necessário ter essa umidade, usar o equipamento correto, o calor correto e principalmente colocar o secador de forma correta. Porque às vezes nem foi tirado a água do cabelo de uma forma de deixar o cabelo já seco. Muitas vezes, na hora, o cabelo, né, tirou um pouco da água ali, o tanto necessário, e na hora de escovar, usou muito calor no secador. Secador potente é outra coisa que dá frizz no cabelo. Por quê? Porque às vezes o profissional, ele não trabalha no tempo do seu equipamento. Eu costumo dizer que o equipamento, ele é uma equipe de trabalho. A escova, o carrinho, o pente, o borrifador, né, o secador, tudo isso é uma equipe. Quando um falha, o outro vai pagar a consequência. Então, o que acontece?
O secador potente, ele é muito ágil e principalmente se liga toda a velocidade do secador. O que acontece quando liga toda a velocidade? Liga o vento forte e o calor forte. Então o que acontece? Esse cabelo, ele vai secar mais rápido e ele vai secar além do que se deve, porque ele é um cabelo fino, porque ele seca com rapidez e com o vento forte, com o calor excessivo, ele vai secar. Se o cabelo secar antes da transformação, o frizz vai aparecer. E não tem nada que se possa fazer a não ser lavar esse cabelo novamente, porque muitas vezes borrifar água e tentar modelar não vai dar certo. Na maioria das vezes, quando o problema é esse, principalmente em cabelos finos e cabelos crespos, é ir para o lavatório e então remover todo aquele ressecamento que foi feito ali com o secador, lavar realmente o cabelo, vir para a cadeira, fazer a divisão e começar o processo novamente de forma correta. Muitas pessoas, elas não conseguem entender que cabelo ele é uma programação. Então o cabelo, quando molhado, ele está desprogramado. E quando ele seca por si só, ou seca ele com o secador, ele se reprograma novamente, ele fica alinhado e ele fica resistente a qualquer transformação. Então é muito importante entender essa parte, entender o porquê o frizz acontece e entender como fazer a retirada desse frizz, que é entendendo sobre a umidade do cabelo, sobre o calor correto do secador, a forma correta de se colocar a escova e não fugindo a essas regras, porque com certeza o frizz vai aparecer e então já sabemos que vai precisar ir para o lavatório e fazer a lavagem do cabelo novamente. Espero que você tenha gostado. E próxima aula, então, eu vou fazer uma aula eu escovando o cabelo para retirada de frizz. Espero que tenha gostado, espero que curte, que compartilhe, que siga essas dicas aí, porque é importantíssimo e com certeza se você passa por esse problema vai dar solução aí aos frizz dos cabelos os quais você faz. Até terça-feira que vem com mais uma live técnica. Aí deu uns 20 minutos.